E aí, galera, voltando a trabalhar a teoria, agora vamos trabalhar com médias, assunto que vocês viram muito em estatística, mas aqui eu vou dar uma aprofundada, vou colocar algumas aplicações, tá certo? E vou começar pela média aritmética simples, que vocês viram demais isso em estatística. Como é que o cara faz para descobrir a média aritmética simples? Eu somo todos os termos, não é isso? Somo todos os termos e divido por quem? Pela quantidade. Tá certo? Somo todos os termos e divido pela quantidade. Ok? Somo todos os termos e divido pela quantidade. Uma aplicação que muita gente não sabia é a da progressão aritmética. Vou colocar aqui uma PA, 4, 7, 10, 13 e 16. Muita gente não sabia que a progressão aritmética, tá certo? É utilizado para sua definição a média aritmética. Como? Cada termo é a média aritmética do anterior com o posterior. Então, se eu tenho, o 7, quem é o anterior? 4. Quem é o posterior? 10. 4 com 10, 14 sobre 2, 7. Se eu pegar o 10, quem é o anterior? 7. Quem é o posterior? 13. 7 com 13, 20 sobre 2, 10. Tá certo? Se eu pegar o 13, quem é o anterior? 10. Quem é o posterior? 13. 16. 10 com 16, 26 sobre 2, 13. Ou seja, numa PA, pessoal, sempre cada termo é a média aritmética do anterior com o posterior. Tá certo? Média ponderada também não é novidade, trabalhamos isso no capítulo anterior. Média aritmética ponderada. Tá certo? Tem pesos. Isso acontece muito quando a gente quer calcular uma média onde existem quantidades diferentes, tá certo? De dois valores. Como assim? Vou dizer já. Mas a princípio o que? Você vai pegar o valor 1 vezes o peso 1, valor 2 vezes o peso 2, e aí vai valor n vezes o peso n. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Onde na grande maioria das questões, esses pesos, eles vão aparecer, meus amigos, como quantidades. É mesmo, na grande maioria das vezes, vão ser quantidades. Ok? Antigamente na UFRN, quando eu era aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eram 3 avaliações. Não sei se ainda é. Tinha uma AV1, tá certo? Uma AV2 e uma AV3. Imagine que eu tenha tirado 6 na primeira, 8 na segunda, e tenha estudado bastante na terceira, eu tenha tirado o quê? 10. Na UFRN, cada nota tinha um peso diferente. A AV1 tinha peso 4, a AV2 tinha peso 5, e a AV3 tinha peso 6. Como é que eu descobri a média aritmética ponderada? Valor, nota 6 vezes o peso, que é 4. Valor, 8 vezes o peso, que é 5. Valor, 10 vezes o peso, que é 6. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Tudo isso dividido por 4, mais 5, mais 6. Tá certo? Fazendo uma continha rápida aqui, a média aritmética ponderada, eu vou ter 10 vezes, ou melhor, 6 vezes 4, 24. 8 vezes 5, 40.
10 vezes 6, 60, dividido por 15. Ok? Vou chegar aqui, ó, a 124, dividido por 15. Essa é a minha média aritmética ponderada. Média geométrica. Como é que o cara faz para descobrir a média geométrica? É assim, ó. Média geométrica elevado ao número de termos é igual o produto de todos os termos que você deseja descobrir a média. Tá certo? Onde é que muitas vezes isso daí é cobrado? Em PG. Não, André, não é possível. Não é possível que a progressão geométrica, para definir a progressão geométrica, se usa a média geométrica. Claro! Então, se eu tenho uma PG, olha, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá certo? Tá aí, meus amigos, olha. Como é que eu vou fazer? Termo do meio, 4. É a média geométrica do anterior com o posterior. Tá certo? Quem é o termo do meio? 4. Vou fazer o seguinte, ó. O termo do meio é 4. Elevado ao quadrado, porque eu estou calculando a média geométrica do de trás com o da frente. Tá certo? Então, quem é o anterior? 2. Quem é o posterior? 8. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 8, 16. Vamos para o 8 agora? Termo do meio, 8. 8 ao quadrado. Ele é o anterior, 4, vezes o posterior, 16. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 16, 64. Isso sempre vai acontecer. Tá certo? Vamos pegar o 16 agora? 16 ao quadrado, que é o termo do meio, é o anterior, 8, vezes o posterior, 32. 16 ao quadrado, 256. 8 vezes 32, 256. Eu não posso esquecer, meus amigos, que numa PA, não esqueçam disso. Se eu tenho x, y e z, sempre, uma forma genérica, de eu definir aqui, ó, sempre o termo do meio é a média aritmética do anterior com o posterior. Ou seja, é o de trás mais o da frente dividido por 2. Numa PG, meus queridos, numa PG, se eu tenho 3 termos, x, y e z, tá certo? O termo do meio, elevado ao quadrado, tá certo? É quem? O de trás vezes o da frente. Então, enquanto lá o termo do meio é a média aritmética do anterior com o posterior, enquanto na PA, na progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética do anterior com o posterior, na progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica do anterior com o posterior. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Para finalizar, média harmônica. Não é tão cobrada em provas de vestibulares, tá certo? No Enem também dificilmente apareça. No nosso dia a dia também pouco explorada, tá certo? Mas eu vou colocar para vocês aqui. Como é que a gente faz para descobrir a média harmônica? A média harmônica a gente descobre assim, ó. Média harmônica é igual a 1 sobre... Desculpa, de novo, mulher, apaga. Ave Maria, que porra de 1 sobre... Vamos lá, pessoal, e para finalizar, a média harmônica, tá certo? Muito pouco cobrada em vestibulares, no Enem também dificilmente vai aparecer, e também no nosso dia a dia também é pouco usada, tem poucas aplicações. Mas vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então como é que vai ficar? Média harmônica
é igual a N sobre o inverso de cada termo, tá certo? O somatório dos inversos de cada termo. Ok? André, é difícil? Difícil sim, difícil. Isso aqui vai ser cobrado. Dificilmente isso aqui será cobrado. Tá certo? Vamos lá. Uma aplicação. Vou dizer. Imagine que você vá daqui para Mossoró. Tá certo? Primeira metade do trajeto, você vai com a velocidade de 80 km por hora. E a outra metade do trajeto, você vai com 100 km por hora. Deixando claro que a primeira metade x quilômetros, segunda metade x quilômetros. Tá certo? Para ficar mais fácil, eu não vou colocar 80 não, vou colocar 60 aqui. Tá certo? Deixando claro que eles percorrem velocidades, tá certo? Diferentes ou iguais, em trechos de mesmo comprimento. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Deixando claro, ó, vou repetir, ó, distâncias iguais. Tá certo? Se os tempos fossem iguais, seria média aritmética simples. Se ele percorresse a uma velocidade de 60 km por hora durante 2 horas, tá certo? E 100 km por hora durante 2 horas, ele passaria o mesmo tempo com as duas velocidades. Por esse motivo, seria uma média aritmética simples. Aqui não. Se a primeira metade ele faz com 60 km por hora e a segunda metade ele faz com 100 km por hora, ele passa muito mais tempo com essa velocidade do que essa. Já que as distâncias são iguais, ele passa muito mais tempo com a velocidade de 60 do que com a velocidade de 100. Por isso que não vai ser a média aritmética simples. Tá certo? A velocidade média aí, meus amigos, presta atenção, vai puxar mais para o 60. Se eu fosse calcular uma média aritmética simples aí, 100 com 60, daria 160 dividido por 2 dá 80. 80 km por hora seria, se ele percorresse essas duas velocidades, o mesmo tempo. Tá certo? Durante 2 horas, 60 km por hora. Durante 2 horas, 100 km por hora. Aí sim, a velocidade média seria 80. Mas aqui, como ele passa mais tempo com uma velocidade do que com a outra, não vai ser média aritmética simples, vai ser uma média harmônica. E como é que eu faço essa média harmônica? Vamos lá. Média harmônica é igual a 2. Por que 2? Porque são 2 termos, porque são 2 velocidades. 1 sobre 60, mais 1 sobre 100. André, 2 sobre. Quem é o MMC entre 60 e 100? 300. 300 dividido por 6 dá 5. Vezes 1. 60 dividido por 100 dá 3. Vezes 1, 3. Esse 300 vai passar lá para cima multiplicando, vai multiplicar o 2, vai ficar quanto? 600 sobre 8. Chegando aqui, velocidade 75 km por hora. Observe que 75 km por hora está mais perto dos 60 km por hora do que do 100 km por hora. E isso acontece por quê? Porque ele passa mais tempo com a velocidade de 60 do que com a velocidade de 100. Consequentemente, a velocidade média vai ficar mais próximo daquela velocidade que ele passou mais tempo. Ok? Com isso, concluímos a parte teórica de médias. Agora, vamos praticar um pouquinho, tá certo? E essa aí eu vou deixar para a nossa próxima gravação, para a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!